Eu preciso que tu pense numa época da tua vida em que as coisas estavam indo bem. Não necessariamente perfeitas, mas fluindo. O trabalho estava rendendo, as contas fechavam, a energia estava alta. Tu te sentia capaz. Agora me diz, o que aconteceu com a tua espiritualidade nesse período? Com o tempo de oração, com a qualidade de conexão, com o quanto tu buscava Deus, não pela necessidade, mas pela presença. Para muita gente a resposta é honesta, foi para segundo plano. E não foi de propósito, não foi nem má intenção, mas as coisas estavam indo bem. Dava para orar amanhã, dava para ter um tempo depois, dava para priorizar a conexão quando as coisas acalmassem um pouco. E aí as coisas acalmaram. Só que de um jeito que tu não esperava. A porta fechou, o cliente sumiu, o projeto não saiu, a saúde pediu atenção. Algo que estava construindo desmoronou. E tu voltou correndo. A pergunta que esse episódio faz não é para te culpar por isso. É para te convidar a ver um padrão. Um padrão muito antigo, muito humano. E que, para que ele possa parar de se repetir, tu precisa tornar ele consciente. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. Porque hoje a gente vai tocar em algo que eu precisei olhar para dentro para trazer. Uma consciência que chegou com força aqui. De que muitas vezes a prosperidade material e a nossa conexão espiritual não são duas vidas paralelas que tu equilibra quando dá. São a mesma vida. Ou deveriam ser. E quando a gente separa as duas, quando coloca a conexão como recompensa para os dias difíceis e esquece dela nos dias bons, algo no sistema corrige. Sempre corrige. Esse é o episódio 2 da série sobre dinheiro e espiritualidade e ele vai te pedir honestidade. Queridão, queridona, existe um padrão que se repete na vida das pessoas mais espiritualizadas. É tão antigo que está na Bíblia com uma clareza que assusta. O padrão funciona assim. A vida aperta, a pessoa busca com uma intensidade absurda de quem de fato precisa de uma resposta. Ora de verdade, escuta com verdade, cede, entrega, confia. E as coisas começam a mover. Devagar, depois com mais força. E o fluxo vai voltando, a prosperidade volta, a energia volta. E nesse momento de retorno, nesse momento de graça recebida, acontece algo silencioso e quase imperceptível. A urgência vai embora. E com a urgência, também vai a intensidade da busca. Não porque a pessoa quer se afastar, mas porque agora tem muita coisa para fazer, muita coisa para construir, muita coisa para colher. E é como se Deus fosse ficando para depois. Não para nunca, para depois. Pro domingo, pro retiro do ano que vem, pro dia em que a vida acomodar um pouquinho mais. Só que eu preciso te lembrar que a vida não para, ela testa. E muitas vezes a quebra que vem, seja a porta que fecha, o ciclo que termina, o chão que some embaixo dos pés, muitas vezes não é punição, é um chamado. É o sistema dizendo: tu construiu sem raiz, meu amor. Volta pro primeiro amor. E aqui tá o que eu preciso de ti hoje, um entendimento em profundidade. Não é fraqueza espiritual afrouxar a conexão quando as coisas vão bem.
É um mecanismo humano antigo e poderoso. Psicologicamente funciona assim. Quando nós estamos em necessidade, o ego admite que não está no controle. Então, a entrega é fácil porque não existe alternativa. Mas quando as coisas melhoram, o ego começa a reivindicar a autoria. Eu trabalhei para isso, eu fiz acontecer, eu construí. E na medida em que o ego se expande e sente que controla, a necessidade de conexão vai diminuindo. E não é porque tu é ingrata. Porque o ego não precisa de Deus quando se sente suficientemente competente. Meu amor, isso não é um julgamento. É a estrutura da psique humana. E entender isso muda muita coisa. Porque quando tu entende o mecanismo, tu enxerga ele, tu pode fazer diferente. Tu pode escolher manter a conexão não pela urgência da necessidade, mas pela consciência de quem sabe que a fonte não é acessório. A fonte é o que sustenta tudo. E se tu tira a fonte, o que foi construído sobre ela, mais cedo ou mais tarde, sente o peso do vácuo. Existe um texto no livro de Deuteronômio que Deus fala com o povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida, antes da prosperidade chegar. E ele diz algo que parece um aviso, mas que eu só consigo ler com amor. Quando tiveres comido e te fartares, quando edificares boas casas e nelas habitares, quando os teus rebanhos e as tuas manadas se multiplicarem, quando a prata e o ouro se te multiplicarem, então o teu coração se ensoberbecerá e te esquecerás do Senhor teu Deus. Então, percebe que não é talvez? Não, se tu não tomar cuidado. Então, como se fosse a consequência natural da prosperidade sem consciência. Quando as casas ficam boas, o coração ensoberbece. Quando os rebanhos multiplicam, o esquecimento vem. Deus estava nomeando um padrão humano antes que ele se repetisse. E com o tempo, com tanta precisão, que eu só consigo ler como uma advertência amorosa. Eu sei como vocês funcionam. Eu sei o que a abundância faz com o ego humano. Por isso eu estou dizendo agora, quando tudo florescer, meu amor, lembra de onde veio a semente. Lembra de onde veio a semente. Existe uma diferença que eu acredito ser o coração dessa série. A diferença entre quem usa a espiritualidade como ferramenta de crise e quem vive a espiritualidade como base, como raiz. Ferramenta de crise. Eu busco quando preciso. Quando flui, eu resolvo sozinho. Quando aperta, eu volto. É uma relação transicional, entende? Funciona, mas tem um teto. E o teto é sempre o próximo desafio. Agora, raiz. A conexão não depende do meu estado financeiro. Ela não aumenta na dificuldade nem diminui na abundância. É o chão de onde tudo sai. Prosperidade construída sobre raiz, sobre essa base, sobre essa rocha, tem uma qualidade diferente. Porque ela sustenta. Porque não depende do medo para se manter. Depende da consciência. E essa é a prosperidade que pessoas despertas estão sendo chamadas a construir. Não a que cresce só na crise. A que floresce porque a raiz está firme nos dias de seca
e nos dias de chuva, igualmente. Jesus conta a parábola do semeador. 4 tipos de terra, 4 tipos de recepção à semente. E tem um tipo que me interessa hoje. A semente que caiu entre os espinhos. Estes são os que ouviram. Mas os afazeres da vida, as riquezas e os prazeres vão sufocando e não chegam a dar fruto maduro. Os afazeres da vida, as riquezas e os prazeres, não vícios, não pecados graves. Os afazeres normais de uma vida que flui. As riquezas que chegam quando as coisas vão bem, os prazeres legítimos de quem construiu algo. Isso, exatamente isso, sufocando o que foi plantado. Não com violência, com ocupação. A semente não morre na pancada. Ela é sufocada devagar pelo que cresce ao redor dela, pelo que ocupa o espaço. Quando a vida vai enchendo de afazeres, de prosperidade, de prazer legítimo, de conquista, sabe? A conexão vai sendo suprimida. Ela vai sendo empurrada para uma frestinha. A semente sufoca. E a frestinha fecha. Não como uma punição, mas como uma consequência de um solo que perdeu o espaço para a raiz. Queridão, queridona, para quem está dormindo ainda, a espiritualidade é uma ferramenta de crise. É o 190, como eu falo aqui. Para quem está despertando, ela é raiz. Prosperidade construída sobre crise depende de nova crise para se manter. Pegou? Prosperidade construída sobre raiz sustenta no fluxo e na seca. A quebra não veio para te destruir, meu amor. Veio para perguntar sobre o que você está construindo. O exercício de hoje é uma linha de tempo honesta. Pega um papel e divide em 2 lados. No lado esquerdo, os momentos de fluxo. Os períodos em que a vida financeira estava fluindo. Clientes chegando, projetos acontecendo, energia em alta. Do lado direito, onde estava a tua conexão nesses momentos? Oração de verdade ou oração de hábito? Busca intencional ou busca só quando necessário? A conexão cresceu junto com a prosperidade ou ela foi exprimida por ela? E eu não quero produzir culpa com isso. Eu quero que tu observe o padrão. E depois, uma pergunta só. Como seria a minha vida financeira se eu mantivesse a qualidade da conexão dos momentos de crise, também nos momentos de abundância? E eu não quero que tu responda com palavras. Eu quero que tu fique com a imagem que essa pergunta cria dentro de ti. Porque essa imagem, meu amor, é um convite à tua expansão. Vamos à nossa oração? Pai, obrigada por ser paciente com o nosso padrão humano de te buscar na crise e te colocar em segundo plano na abundância. Obrigada por avisar antes de corrigir, por nomear o padrão antes que ele se repetisse. Que cada pessoa que ouviu esse áudio hoje, Pai, reconheça em si mesmo esse ciclo sem se condenar por ele. E que a partir de hoje algo comece a mudar. Não pela urgência do medo de uma nova quebra, mas pela consciência de quem entende que a fonte não é negociável. Que nós possamos, Pai, construir a nossa prosperidade, que não precisa de crise para lembrar de onde veio. Que o fluxo seja sustentado pela raiz e que a quebra que já passou tenha plantado exatamente isso. A consciência de que a conexão não é para depois. É o chão onde tudo está ancorado. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona,
A vida não fecha a porta para te punir. Ela fecha para te perguntar sobre o que tu estava construindo. E para quem está desperta, para quem já reconhece esse padrão, a resposta não precisa vir da quebra. Pode vir da escolha. A escolha de não negociar a conexão quando as coisas estão indo bem. De não relegar o tempo de qualidade com Deus para quando sobrar. Porque para quem já está desperta, já sabe, não vai sobrar tempo. Sempre terão coisas para fazer, mais um cliente, mais um projeto, mais um prazo. A conexão não vai encontrar espaço. Ela precisa ser o espaço. E essa é a diferença entre prosperidade que sustenta e prosperidade que um dia pede a conta. Se enquanto tu ouvia esse áudio, um período específico da tua vida veio à mente, uma época em que as coisas iam bem e tu foi deixando a conexão para depois. Então, acabou que as coisas foram fechando, né? E tu quer entender o que esse ciclo está dizendo sobre ti, sobre o teu padrão, sobre o que ainda precisa ser visto? O ponto de clareza existe para isso. Tu responde um formulário honesto sobre o que está pesando e em 24 horas eu gravo um áudio só para ti, com o que eu enxerguei, com o que tu talvez não esteja conseguindo ver sozinho. Porque às vezes a gente não precisa de mais informação, precisa de clareza sobre a informação que já está aí dentro de ti. Comenta aqui embaixo clareza que eu te chamo e te envio informações. Certo? Lembra que todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui. Certo, meu amor? Faz o exercício. Lembra? Lembra de curtir, comentar e compartilhar. Isso é importante. E eu te vejo amanhã às 7h07. Fica bem. Beijo!